Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus caros seres filosóficos. Viva o espírito dionisíaco, viva a vida louca e vamos lá. Pois bem, hoje nós daremos início às nossas aulas de filosofia. E para gente falar de filosofia, a gente tem que primeiramente saber o que é filosofia. A filosofia não é algo de hoje, do nosso mundo atual. Ela vem lá de trás, né? Desde um mundo antigo. É dito que a filosofia surgiu com o filósofo Tales de Mileto, mas é algum tempo depois que o termo vai surgir, né? Com o então filósofo pré-socrático, matemático Pitágoras. Muita gente aí já estudou o famoso teorema de Pitágoras. É esse mesmo, né? Filósofo, matemático, químico, físico, astrônomo. Então, assim, ó, a gente está falando da origem do conhecimento lá atrás. Hoje em dia o conhecimento ele é muito extenso. Hoje em dia, para você se tornar um químico, um físico, você leva vários anos. Então, como a gente está falando da origem do conhecimento, né, justamente o camarada que era filósofo, ele também era biólogo, astrônomo, físico, químico e etc. Todos eles tinham, né, interesse em todos os tipos de saberes, correto? Então, a filosofia ela é tida como a mãe de todas as ciências. A palavra filosofia, que foi um termo encunhado por Pitágoras após a sua vinda do Egito, né, após uma de suas viagens ao Egito, enquanto ele retornou à Grécia, que ele foi questionado ali, né, se ele se achava um sábio, ele disse que não, ele era apenas um amante do conhecimento, ou seja, né, ele encunhou ali a palavra filosofia, né, o termo filosofia, que é aquele que é amante do conhecimento ou amigo do saber. Mas será, né, que somente os gregos ali, foi a partir dos gregos que a gente teve filosofia? É claro que não. Claro que existiu, né, cada povo ali ele tinha o seu certo tipo de conhecimento, a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, né? Então cada povo ele tinha a sua espécie ali, digamos, de filosofia também. Só que o termo filosofia como tal veio surgir na Grécia, né? Até onde se sabe, justamente porque, né, os outros povos, por exemplo, até então não tinham colocado filosofia. Mas a filosofia, ela abrange todo e qualquer tipo de conhecimento. Ou seja, desde o conhecimento racional, né, ao conhecimento emocional, o conhecimento subjetivo, né, metafísico, ou seja, a filosofia ela abrange todos os tipos de conhecimento, né, o conhecimento de vida, tua experiência de vida, a tua vivência ela é conhecimento, correto? Quanto mais você vai vivendo, quanto mais você vai tendo experiências, você vai amadurecendo, né? Principalmente se você nessas suas experiências você for tendo sofrimento ao longo da sua vida, porque a gente amadurece realmente através ali, né, do sofrimento, a gente sofrendo um pouco que a gente vai ter noção ali da nossa finitude, né, que independentemente da gente o mundo vai continuar girando, por exemplo. Então a filosofia ela abrange todo tipo de conhecimento. Você sabendo ou não, você querendo ou não, todos nós filosofamos por natureza, correto? Quando a gente pensa em algo para melhorar a nossa vida e desenvolve alguma coisa, a gente está fazendo ciência. Então, ciência é justamente isso. Ciência é tudo aquilo que foi produzido através da razão
para o melhoramento da tua vida. Tu vai ter conhecimento de vida, né? Tuas experiências de vida vão te dando conhecimento também, correto? E muita gente, só porque não teve acesso à educação, por exemplo, não sabe que é um ser filosófico pra caramba. Tem pessoas por aí que são filosóficas pra caramba, mas não sabem por quê, porque não tiveram acesso, por exemplo, né, a instituições educacionais para aprender com mais profundidade a respeito das coisas. Mas que se você sentar, né, com aquela pessoa, ela vai te ensinar muitas coisas, né? Principalmente aquela pessoa que sofreu bastante na vida e superou seus obstáculos, né? A gente tem até a filosofia existencialista hoje em dia que trabalha com isso. E lá no mundo antigo, né, a grosso modo falando, a filosofia existencialista ela já existia, né? A grosso modo falando, ela surgiu ali com Sócrates, quando ele se volta mais para nossas questões sociais, para nossa virtude, que ele volta à filosofia mais para o ser humano. Aí vem Platão, né, com o mundo das ideias, vai vir Aristóteles com a sua metafísica e uma filosofia mais científica, até vir então ali os filósofos do período helenístico. E eles vão pegar e vão retornar com a filosofia existencialista ali, né, digamos ali, a ser lapidada ainda. Quando eles se voltam mais ali para o que? Para um viver bem, para uma ataraxia, né? Que a ataraxia é justamente uma paz de espírito. Apesar do mundo caótico que você vive, a sua volta é você procurar viver bem, é você procurar viver tranquilo. Então, isso faz parte da nossa existência. É ou não é? Quem é que não quer viver bem, em paz e tranquilo na sua existência? Então, esses filósofos da antiguidade, eles, a grosso modo falando ali, eles trabalharam com a filosofia existencialista, que esse termo já vai vir aqui no mundo contemporâneo, né? A filosofia existencialista já está mais voltada aqui para o final do período moderno, para o início do período contemporâneo, correto? Então, a filosofia ela vai abranger todos os tipos de conhecimento, correto? Como eu falei aí para você, é desde o racional, o emocional, o metafísico, o científico, o emocional, o conhecimento de experiência de vida, para você ter sabedoria para a sua vida, para você também ensinar um pouco ali as pessoas à sua volta, as suas futuras gerações, para você dar uma experiência bacana para eles saberem se virar na vida, saberem respeitar os outros. Tudo isso aí faz parte da filosofia, certo? Então todos os povos ali, digamos, antes mesmo dos gregos ali, eles faziam a sua filosofia. Então a origem da filosofia, ali os outros povos tinham outras roupagens, né? Ou seja, não era chamada de filosofia, tinham outras roupagens ali. Mas a palavra filosofia, o termo filosofia vai surgir só na Grécia Antiga. Mas os outros povos, eles também praticavam a sua filosofia, o seu tipo de filosofia, ali com seu povo, em meio à sua cultura. Só que tem um porém. Por que a filosofia, né, esse termo vai surgir justamente na Grécia? Porque lá se tinha a chamada democracia, que é justamente essa democracia que nós herdamos. Só que a nossa democracia ela é um pouco mais aprimorada do que a democracia dos gregos antigos. Por quê? Porque a gente está falando do mundo antigo, né? Uma das maiores economias da Grécia Antiga era o que era através do comércio de escravos, da comercialização de escravos. A gente está falando de um período escravocrata. Então, grande parte da economia, né, se dava através do comércio realmente da escravidão. Ou seja, os gregos eles possuíam escravos. Então,
era uma democracia meio que entre aspas. Por quê? Porque quem era considerado cidadão na Grécia Antiga era justamente aquela pessoa, né, que fosse homem, ou seja, você não poderia ser mulher, você tinha que ser homem, você tinha que ser grego, você não podia ser estrangeiro e você tinha que ser livre, ou seja, você não poderia ser um escravo. Então, quem era considerado cidadão na Grécia Antiga era justamente aquele que era homem, grego e livre, certo? E por mais que seja uma democracia rústica, né, foi justamente através dessa democracia rústica que pôde surgir o nascimento, né, ali da chamada então filosofia. Por quê? Porque começaram-se os debates dentro das ágoras. As ágoras eram justamente as praças públicas onde os gregos ali se reuniam para discutir a respeito de embates sociais, né? Muita gente ia para realmente filosofar, outros iam só para querer vencer em debate, né? Para dizer, eu sou bambambam, eu venci dele em um debate, eu ganhei dele no debate, eu sou, né, melhor do que ele na dialética. Então alguns iam com essa intenção, enquanto outros iam somente realmente ali para filosofar. Então, né, nós tínhamos as ágoras onde se reuniam ali diversas pessoas, né, que quisessem discutir a respeito dos conhecimentos que ali eles discutiam. Então foi justamente esse fator democracia, que significa justamente poder do povo, que possibilitou, né, o nascimento da filosofia, né, como filosofia justamente na Grécia Antiga. Porque se você pega ali os outros povos, por exemplo, o que é que nós vamos ter? Nos outros povos a gente não tinha essa democracia, e sim a gente tinha o quê? A gente tínhamos os impérios. Com quem? Né? Justamente com aquelas três grandes figuras que nós conhecemos do mundo antigo. Ou nós tínhamos reis, ou nós tínhamos imperadores, ou então nós tínhamos faraós. O que é que significa você ser um rei, um imperador, um faraó? Imperador, faraó ou rei são somente nomenclaturas diferentes para se referir ao governante supremo, ou seja, hoje em dia nós temos uma tripartição dos poderes, né, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que mais para frente a gente se aprofunda nisso, né? Pois bem, nós temos os três tipos de poderes. E o rei, o faraó ou o imperador era justamente aquele que detinha todas as leis, ou seja, o camarada criava as leis, ele reformulava as leis do jeito que ele quisesse e ele executava as leis da forma como bem entendesse. É por isso que tinha muitos reis, faraós ou imperadores que se achavam uma espécie de Deus na terra. E por que eles se achavam essa espécie de Deus na Terra? Justamente porque eles faziam o que eles bem entendessem e não sofriam punições por isso, né? Então muitos mesmo aí, né, se achavam deuses. Você pega aí na história da humanidade, se você for pesquisar sobre, você vai ver que muitos deles ali realmente piraram na batatinha. Você pega o Calígula, por exemplo, né, o tal imperador, né, conhecido aí como o imperador mais depravado do Império Romano. Ou então o faraó Amenófis IV,
pai do faraó bem famoso aí, Tutankhamon, né? Nós temos Amenófis IV, que depois ele trocou o seu nome para Akhenaton, aquele que louva Aton. Então, dentro do Egito se tinha toda uma religião politeísta e também baseada no antroposomorfismo, ou seja, aquela mistura de pessoas com animais, né? E sendo vários deuses aí. Ou seja, né, o Akhenaton ele pega e rompe com toda uma tradição de milhares e milhares de anos, né, ali dentro do Egito. Ele transforma uma religião politeísta numa monoteísta assim de repente, e isso causa uma rebelião, né, uma guerra civil dentro do próprio Egito ali. Mas ele ali permanece no poder, permanece como sendo faraó, como soberano ainda. Ou seja, você acha que se fosse um cidadão comum, né, ou alguém abaixo do faraó fosse fazer algo como isso que o Akhenaton, né, o Amenófis IV, ele fez, se fosse alguma outra pessoa, né, que fosse fazer tivesse aquela mesma prática de mudar toda a religião do Egito, pode ter certeza que teria sofrido punições severas. Mas como se trata do faraó, né, ele ficou ali de boa, ainda permaneceu no poder. Claro que depois, né, teve toda uma rebelião, teve toda uma reviravolta, uma guerra civil, né, e tudo mais. E após a sua morte, né, o faraó Tutankhamon ele pega e resgata novamente a religião politeísta para dentro do Egito. Ou seja, né, um rei, um faraó, um imperador, o que é que eu estou querendo falar para vocês? O que é que eu quero que vocês entendam? É justamente aquela pessoa que manda e desmanda, faz bem o que entende e vai alguém questionar um rei, um faraó, um imperador. Eu não sei, eu vou dar um exemplo aqui, né, do nosso mundo contemporâneo. Eu não sei se alguém conhece aquele seriado do Todo Mundo Odeia o Chris. Mas eu vou citar uma cena, né? Para quem conhece aí, quem não conhece também vai tomar como exemplo, e quem conhece vai se lembrar e vai tomar como exemplo também. Então, assim, ó, tem um episódio, né, onde a Rochelle, o Chris nunca disse não para Rochelle, que a Rochelle era a mãe dele. Então, um certo dia já o Chris mais desenvolvido ali na sua adolescência já, ele chega e dá uma observada quando a mãe dele pega e manda ele tirar a mesa e lavar a louça, né? Ali que eles tinham acabado de comer. E ele fica revoltado ali quando ele vê o que? Ele observa o Drew e a Tônia indo pra frente da televisão. E ele pega e fala assim, ele se questiona com a mãe dele. Não, né? Por que que eu tenho que lavar a louça de todo mundo aqui, fazer, né, isso produzir para Tônia enquanto eles estão na frente da TV ali assistindo? Por que que eu tenho que fazer essas coisas? Ou seja, ele já mais desenvolvido, digamos ali, ele vai querer se questionar o porquê, né? E ou seja, você dentro de uma civilização, você pegar e questionar qualquer coisa ali para um rei, para um faraó ou para um imperador, e eles não gostarem muito daquele teu questionamento, ou porque você está querendo saber demais, ele pode mandar lhe prender ou até lhe matar de qualquer maneira ou qualquer forma que ele bem entender, e nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima, ele não pode ser questionado. E a Rochelle, ela agia, né, como essa imperatriz ali dentro meio que da casa. Só tomando como exemplo aqui para vocês entenderem melhor, né? Um exemplo dentro do nosso mundo contemporâneo a respeito disso. Então, assim, ó, a Rochelle nunca havia recebido um não dos filhos dela na vida. E ela toma um baque, né? Ela tem um impacto ali mesmo na hora. Os neurônios dela ali faltam explodir na hora, né? De tão
pé da vida que ela fica pelo não que ela recebeu do Chris, quando ela mandou o Chris ir lavar a louça ali, por exemplo. E ela pega e acaba mandando o Chris ir morar na Estátua da Liberdade. Por quê? Porque o Chris está questionando ela demais, né? Disse não e está querendo saber o porquê, né? Das coisas. Por que ele tem que fazer tal coisa enquanto os outros estão ali só de boa. E ela, quando questionada sobre isso, ela fica bem... bem mansinha, né? Para não dizer o contrário. Então foi justamente por isso que a filosofia ela tem o seu surgimento na Grécia Antiga. É porque nas outras localidades, até onde se sabe então, não se existia essa democracia, onde as pessoas poderiam discutir sobre as coisas, mas sim o que era que se tinha uma monarquia, né, onde quem governava ali seria o que, os reis, ou os faraós ou os imperadores, e que o povo era induzido a não questionar, né, a autoridade máxima, que seria ali o governante supremo, que poderia fazer qualquer coisa com você, caso você começasse a se questionar ali demais. Então a democracia possibilitou isso dentro da Grécia. É por isso que a filosofia ela vai surgir na Grécia Antiga, até onde se sabe. Mas como eu disse para vocês, os outros povos, antes mesmo, né, do termo encunhado filosofia, os outros povos eles também tinham a sua espécie de filosofia, né? Só que veio realmente a ficar mais famosa, mais conhecida, filosofia como filosofia realmente ali com os gregos, mas todo o povo antes mesmo deles ali tinham a sua espécie de filosofia, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? E tenham entendido, compreendido que os outros povos eles também tinham seu conhecimento, eles tinham seu comportamento, eles tinham seu estilo de vida, eles também tinham a sua espécie de filosofia, só que era outra roupagem, né? Até então não se chamava de filosofia, porque o termo filosofia só veio realmente surgir na Grécia Antiga, né? Com o então filósofo pré-socrático, matemático Pitágoras, correto?